O Vasco é um time de glórias, mas a maior glória para nós é sermos Vasco da Gama. É contar a história do nosso clube para os nossos rivais. É passar de geração em geração a nossa paixão. É ser resistência, lutar contra tudo e contra todos. É ser tudo isso na Barreira do Vasco, em São Januário. Momentos incríveis vivemos por aqui e um novo capítulo do nosso estádio está por vir. O churrasquinho no pré-jogo, a festa com a comunidade e o caldeirão fervendo nos jogos. São momentos de um legítimo vascaíno. Se você já viveu essa energia, aproveite até o último respiro. Se você por algum motivo nunca vivenciou, não deixe de ter a experiência única que é estar em nossa casa. Por esse motivo, estamos criando ações especiais esse ano para proporcionar experiências únicas. Para você que já é frequentador, mas ainda não é sócio, e para você que tem o sonho de conhecer o templo maior de um vascaíno, não fique de fora do nosso caldeirão. Sou vascaíno e amo São Januário. Vamos celebrar o nosso histórico caldeirão. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, para você que não me conhece. É um prazer enorme estar aqui para falarmos do nosso Vascão. Logo de cara já peço para você se inscrever, clica aí embaixo, deixe o seu joinha, o seu gostei. Também compartilhe o nosso vídeo para estar ajudando o nosso conteúdo a alcançar mais vascaínos, mais pessoas interessadas no nosso conteúdo. E olha só, meus amigos, já vou pedir para você, meu amigo e minha amiga, vocês aí vascaínos espalhados nos 4 cantos desse país ou até em outros países, né? São sempre muito bem-vindos aqui no canal. Deixe seu comentário aí, tá? Dá essa força aqui para nós. E olha só, nos acompanhe até o fim, porque nós vamos falar de muita coisa importante. Isso mesmo, a gente vai falar aí do Vasco que entra em campo no próximo domingo, a estreia do Campeonato Brasileirão. Claro que a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o novo scout contratado pelo Vasco da Gama, aí anunciado a contratação dele nessa sexta-feira. Vamos falar sobre a situação envolvendo Luiz Roberto Levenciano, uma fala simples, mas já começando a ser distorcida por membros da oposição do Pedrinho no Vasco para gerar aquele tumulto nos bastidores. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos falar também sobre uma rifa solidária para ajudar um pequeno vascaíno que necessita muito de nossa ajuda. Vamos falar, é claro, sobre a estreia também do Vasco da Gama na Sul-Americana, já na quarta-feira que vem. Vamos falar sobre Pablo Verrete, sobre o Sub-20. O Sub-20 enfiou 5-0 no Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, com direito a 2 gols de Zucarello, gol do GB. A gente vai falar também dessa situação. Então, meus amigos, nessa sexta-feira, mais cedo do que o de costume, vambora, vem comigo que está começando essa edição aqui do nosso Expresso News, aqui do canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Então agora vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Se tratando aí, né, da nossa base, a base forte do Vasco, os nossos meninos do Sub-20 entraram em campo na tarde dessa sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da categoria e venceram o Flamengo. Isso mesmo, o Vasco venceu o Flamengo, mas não foi 1, nem 2, nem 3. Foram 5-0 aplicados diante o nosso arquirrival pela competição e pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E olha só, quem balançou a rede foram aí o menino GB 2 vezes, Lucas Zucarello, Bruno Lopes e Juninho. Acho que na introdução eu falei que o Zucarello fez gol 2 vezes, né? Enfim, GB 2 gols, 1 de Zucarello, 1 de Bruno Lopes e 1 de Juninho. A gente observa, né, que o GB, o Zucarello e o Bruno Lopes, até semana passada mais ou menos, estavam figurando, né, o profissional do Vasco, voltaram para a base, já voltaram daquele jeitão com o pé direito, pé esquerdo, enfim, né, que se acanhou de ser destro, mas voltaram aí com muita sorte, enfiando uma sonora, histórica goleada
no nosso arquirrival. É uma pena que essa goleada é só no sub-20, no sub-17, sub-18, porque isso poderia muito bem acontecer no nosso profissional, né? Deixaria o vascaíno aí em ápice, né? em êxtase o restante do ano inteiro, né? A gente um dia chega lá, eu acredito que um dia o nosso Vasco chega lá. Esse de agora não, infelizmente, né? Mas agora, meus amigos, olha só, se tratando ainda do sub-20, uma questão que me chamou bastante a atenção foi que o menino GB, ele sofreu uma entorse no joelho no decorrer dessa partida e saiu de campo chorando bastante. Saiu às lágrimas mesmo, precisou ser ali acudido, apoiado pelo staff do Vasco. O menino não está legal, né? Vai passar por exame de imagens nas próximas horas, próximos dias, para a gente saber o que de fato pode ter ocorrido no joelho do nosso menino Gabriel, o GB. Lembrando que o GB, meus amigos, há pouco tempo atrás a gente passou uma das vergonhas, daquelas vergonhas mundiais, aquele mico, né? Aquela vergonha mundial, porque o Vasco levou o menino GB lá para a Ucrânia, né? Lá para a Alemanha no caso, para vender o jogador para o Shakhtar Donetsk. Eu falo para a Alemanha porque o Shakhtar está mandando seus jogos na Alemanha, tá, gente? Por conta da guerra, mas o Shakhtar, claro, que é ucraniano. Chegou lá. Ah, não foi o Shakhtar não, perdão, besteira, falei besteira. Levou ele para a Turquia, né, pro Fenerbahçe. O Vasco levou o menino para a Turquia, chegou lá, o que aconteceu? Os turcos descobriram uma lesão no ligamento cruzado do joelho do GB. A negociação não aconteceu, passou uma vergonha enorme o garoto, o Vasco passou, o empresário, todo mundo. O menino voltou para o Brasil depois de alguns dias com o Marcelo Santana, ficou ali de stand-by no departamento médico, passou por exames. Aí falaram, ah não, o GB deve passar por uma cirurgia para corrigir ali a questão do joelho dele para não ter mais problema. Aí passou alguns dias, os caras vêm com a narrativa assim, ah não, o GB está curado, está apto, é normal, não vai precisar passar por cirurgia, já está tudo ok. Aí o menino entrou em campo agora e se lesionou. Vamos torcer aqui, torcedor, para que tenha sido somente um entorse mesmo no joelho e não tenha passado disso e ele fique bem, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu temo muito, eu estou com muito medo pela carreira do GB, tá? Pela sequência da carreira desse menino. Porque se foi uma entorse no joelho ou outra lesão diferente da que já tinha sido constatada lá atrás e disseram que ele tinha sido curado, ok, faz parte, são coisas da vida. Aí não tem culpa, ninguém tem culpa, né? Aí realmente é uma questão ali de acontecer ou não acontecer com cada pessoa. Agora, se essa lesão estiver de forma direta ou indireta, interligada àquela situação do ligamento dele, que não deixou ele ser comprado ali pelo Fenerbahçe, vai ficar ruim para o Vasco, vai ficar ruim para o departamento médico e olha, isso pode dar um problema na carreira do garoto. Tá? Então vamos aguardar, a gente não pode sair dando diagnóstico, porque eu não sou médico, outra que o Vasco não divulgou ainda os exames, porque ainda não foram feitos, obviamente, os exames. Mas isso me chama muito a atenção. Vamos torcer para que tenha sido somente um entorse no joelho, mais nada, o ligamento está normal, não tem nada a ver com o ligamento e vida que segue. Porque se a gente descobrir amanhã ou depois que aquele velho probleminha no ligamento, que supostamente já tinha sido curado, voltou a dar problema para o garoto, esse departamento médico do Vasco precisa ser revisto e precisa ser revisto de forma urgente. Né? Vamos ficar ligados nisso aí. Se tratando ainda da base, eu quero colocar para vocês aí uma sonora rápida do menino Zuccarello e também do goleiro o Felipe Gabriel, falando, né, dessa vitória, dessa goleada elástica, histórica, diante do nosso maior rival no Sub-20. Então acompanhe. Tudo! Casaca! 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 A turma é boa! É mesmo da casaca! Vasco! 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 Todos cantam no coração! A cruz de malta é o meu pendão! Sabíamos da dificuldade que seria enfrentar o rival, né? É uma equipe muito qualificada. Consegui fazer umas defesas ali importantes, que conseguiram manter o time bem no jogo. Conseguimos uma vitória boa, vitória larga. Mantemos a invencibilidade deles, que tem um tempo já que
que vem ganhando deles. E é isso. 3 pontos muito importantes aí para o brasileiro. É sempre bom pontuar. Pontuar fora de casa, querendo ou não, o jogo foi fora. Mas quando ir para casa é tentar pontuar, não perder pontos em casa, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E hoje a gente conseguiu uma bela vitória. Tchau, obrigado. Essa vitória foi muito importante pra gente estava precisando dessa vitória no campeonato. Ainda mais sendo o Flamengo, 5-0 é sempre muito bom ganhar um clássico. Eu acho que isso motiva mais a gente. Vamos buscar evoluir, ver o que tem para melhorar e fluir para a competição para se classificar. Obrigado. É isso aí, né, gente? Bem legal, bem bacana. Boa sorte para os nossos garotos aí. Tudo de bom, que eles continuem nos dando alegria no Sub-20. Eu também quero falar com vocês aqui sobre a Força Jovem Vasco, gente. Isso mesmo, depois de 12 anos, isso mesmo, não são 12 meses nem 12 semanas, mas após 12 anos da nossa Força Jovem Vasco, a nossa FJV, maior organizada do nosso Vasco, está aí fora dos estádios, sobretudo de São Januário, por punição. A Força Jovem Vasco anuncia nessa sexta-feira o retorno aos estádios, às arquibancadas. Não estou aqui fazendo apologia, não estou aqui fazendo propaganda, tem gente que é adepto, tem gente que não. Eu, como vascaíno, eu gosto de todas as torcidas organizadas do Vasco. Eu, na minha juventude, fui muito tempo Força Jovem, gosto da Ira Jovem, gosto da GDA, gosto da Rasta, gosto de todas as torcidas do Vasco. O que eu não gosto é de confusão, é de briga, é de parada errada. Do contrário, ótimo, né? Meus parabéns para a Força Jovem. Tomara que a gente continue tranquilo, sem punição. Vamos tentar manter aí, né, gente, a cabeça no lugar. E já que a gente vem falando muito já nos últimos dias sobre São Januário, né, estaria completando hoje 100 anos da compra do terreno de São Januário, né? Como eu já mencionei, em 2027 São Januário faz 100 anos de história. Estaria completando hoje 100 anos da compra, né? Está completando hoje 100 anos da compra do terreno de São Januário, né? Falando em terreno, o Vasco está agora tentando vender o potencial construtivo dos terrenos na Barra para reformar esse atual estádio, para a gente ter um novo estádio, né? Então observem que é um legado muito importante, né? A gente ter esse atual São Januário e a gente conseguir também reformá-lo muito em breve. Agora eu quero falar com vocês, é claro, sobre Vasco da Gama e Santos, né? Além de Neymar, que não vai vir para o Rio de Janeiro para esse jogo, também está confirmado de que o Soteldo não deve vir jogar no Vasco, contra o Vasco, jogar no Rio contra o Vasco, não deve vir para o Rio para enfrentar o Vasco. Isso mesmo, Soteldo e Neymar estão fora do jogo contra o Vasco da Gama. Boa notícia. Outra boa notícia, isso já não é segredo para ninguém, é de que os ingressos estão esgotados. A colina vai pulsar daquele jeito, ó. E cantar outra vez, como os loucos da saída 3. A colina vai pulsar daquele jeitão. Casa cheia, todos os ingressos vendidos. Ingressos esgotados para esse jogo de estreia no Campeonato Brasileiro. Domingo, 6h30 da tarde, 18h30, com transmissão da Record TV, do portal R7, também da Play Plus, todas as plataformas da Record. E é claro, aqui no YouTube com a transmissão da Cazé TV, aquela transmissão, aquela cobertura especial que vocês já conhecem da nossa Cazé TV, do nosso querido vascaíno Casemiro Miguel, tá? E olha só, o Vasco, né, deve vir com alguma novidade nessa equipe. Felipe Coutinho está de volta, Paulinho Paula vem treinando muito bem, o Sforza agradou ao Carille nos últimos dias, Garré pode pintar no time titular. Então, assim, pode ser que aquilo que a gente tinha em mente de um Vasco em campo contra o Santos pode nos pegar de surpresa, tá? O Carille pode pintar com o meio campo aí com 4 jogadores de repentemente, fazendo dupla de ataque lá na frente, ou de repentemente colocando algum jogador mais livre para flutuar ali uma linha atrás do Verratti. Vamos ver, mas pelo que a gente vem apurando, pelo que está sendo noticiado no dia a dia do Vasco, é que realmente o Garré pode começar esse jogo como titular, tanto ele como o Nuno Moreira também, o Paulinho Paula que vem treinando bem, o Tietê que voltou de lesão, o Coutinho que voltou de lesão. Então tem um grande ponto de interrogação na cabeça do torcedor, qual será o time titular. Hoje é sexta-feira, finalzinho de noite, já quase manhã de sábado, mas amanhã, na noite desse sabadão, eu vou pegar para vocês, eu vou pegar junto com vocês aqui, eu vou colocar um campinho aqui na tela e a gente vai fazer aí algumas possíveis escalações.
fazer algumas formações diferentes que o nosso treinador pode estar utilizando, né? Algumas peças que podem entrar, podem sair. A gente vai esboçar bastante essa situação se tratando de Vasco da Gama e Santos pela estreia do Brasileirão. Agora eu quero falar com vocês, meus amigos, sobre o scout, né? Isso mesmo, o Vasco da Gama anunciou a contratação de Edson Júnior, ele que é scout profissional de análise de desempenho, e foi contratado pelo Vasco. Ele estava no Serrano de Petrópolis, né? O Serrano, diga-se de passagem, que era um time ali daquele jornalista muito conceituado da ESPN, o Antero Greco, né? Ele que sempre falava ali do Serrano. Eu lembro isso há mais de 10 anos atrás, ele sempre falava do Serrano. Então aí o rapaz aí, o Edson Júnior, estava no Serrano. Isso mesmo, no Serrano, torcedor, isso mesmo. Pasmem os senhores. E outra situação é o seguinte, ele já trabalhou no Flamengo e também no Botafogo, mas não é tanto parâmetro, porque se ele fosse bom mesmo, né, estaria lá até hoje. Não sei, tá? Não sei dizer para vocês bem ao certo. Agora, é complicado, né? O Vasco precisando de jogador, a gente já tem scout, o Vasco contratando mais scout. Aí a gente vai ver o salário desses camaradas, a gente vai ver aí a folha salarial do Vasco aumentando. Aí a gente vê o Vasco mandando gente embora, mandando funcionário embora e contratando scout. Não sei. Não posso falar muito do cara porque eu não conheço ele, tá? Vou ser sincero pra vocês, torcedores. Não conheço o rapaz aí, o Edson Júnior, tá? Não conheço o Edson Júnior, mas assim, a referência não é legal. Ele estava no Petrópolis, no Serrano de Petrópolis, do Rio de Janeiro, da região serrana do Rio. Time praticamente sem divisão, gente. Sabe? Então, poxa, não tem parâmetro, não tem nem como falar do cara, porque se dissesse assim, ah não, o Vasco contratou o scout lá do Juventude, que é da Série A. Todo mundo já é da maneirada. Se dissesse assim, ah não, o Vasco contratou o scout que veio lá do São Paulo. Aí todo mundo ia falar, ah não, beleza, mas aí uma galera também ia falar, ah, mas se veio pro Vasco é porque não presta, que senão estava no São Paulo até hoje. Então é complicado. Então não dá nem muito para tecer comentário, porque a gente não conhece o profissional. Só me chama muita atenção essa situação dessa gestão do Pedrinho, insistir em ficar contratando scout a vida inteira. E a gente precisa de jogador. Claro que trazer qualquer jogador também não adianta. Não adianta, mas isso deu um burburinho muito grande, viu? A oposição dentro do Vasco aí tá adorando essas situações aí que estão acontecendo na gestão do Pedrinho. Estão falando, já estão pegando para poder dar-lhe madeirada no Pedrinho em relação ao aumento dos ingressos, né, à esquerda dentro do Vasco. A situação está ficando um pouco conturbada aí, né, devido a algumas atitudes do departamento de futebol. Como, por exemplo, o nosso vídeo do Madruga Vasco, eu elogiei o Pedrinho, falei que eu estava com ele aqui, e realmente eu estou com o Pedrinho aqui. Mas o que eu quero dizer é que na parte do futebol tem coisas que não dá para a gente assinar embaixo concordando com o Pedrinho. Vamos aguardar, vamos esperar aí 2, 3 meses para ver o que esse rapaz vai fazer, porque daqui a pouco vem a janela de meio de ano. Se o Vasco contratou esse scout interessado na janela do meio de ano para trazer jogador bom, beleza. Agora, se contratou esse scout para chegar daqui a pouco na janela do meio do ano, o Vasco ir atrás de jogador do Avaí, do Figueirense, do Brasil de Pelotas, do CRB e do Paysandu, não adianta. Não adianta, tá? Vamos ficar ligados nisso aí. Antes da gente falar da situação política do Vasco, do Levenciano, entre outras situações, quero falar com vocês aqui sobre uma coisa muito comovente, uma coisa que mexe bastante com o nosso emocional, que é a situação envolvendo o nosso pequeno torcedor vascaíno, claro, muito bacalhau, Vitor Hugo, esse rapaz que vocês acompanham a imagem, a foto dele na sua tela. Vitor Hugo tem apenas 11 anos, ele sofre, meus amigos, ele sofre de uma doença genética progressiva irreversível. O que é isso? É uma doença que ela vai cada vez mais aumentando e não tem como reverter ela, não tem cura, tá? O nome dessa doença se chama distrofia muscular de Duchenne, tá? Isso mesmo, distrofia muscular de Duchenne. O remédio que o Vitor Hugo, esse vascaíno de 11 anos, precisa tomar se chama Elevitz. É um dos remédios mais caros do mundo. Isso mesmo, um dos remédios mais caros do mundo. E esse remédio seria para retardar o crescimento da distrofia muscular do Vitor Hugo. E pasmem os senhores, acreditem se quiser ou não, a família dele está tentando arrecadar aí esses 16 milhões de reais com uma camisa do Vasco oficial, claro, autografada por todos os jogadores do atual elenco.
Gente, isso mexe com o emocional de qualquer um, porque, poxa, a nossa torcida é gigante. Já seria bacana se o menino conseguisse alcançar esses 16 milhões de reais com a torcida do Vasco. Seria como se cada torcedor do Vasco desse aí 50 centavos, R$1, mais ou menos, para fechar essa conta. Né? Eu vou até no próximo vídeo, eu esqueci de anotar a chave Pix, no próximo vídeo, eu vou anotar a chave Pix do menino, vou colocar aí, para vocês fazerem parte dessa situação aí, fazerem doações, entrar nessa rifa também, porque me comove muito. E a família dele vai promover nos próximos dias uma feijoada beneficente também, para ajudar a angariar recursos. Mas assim, gente, ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Alô Poder Público, vamos pedir aí agora, vamos aproveitar aí para pedir para o prefeito do Rio de Janeiro, não sei de onde é o menino Vitor Hugo, é claro que o Poder Público necessita da gente saber da cidade do menino de onde o menino é, qual estado e cidade, para que através do poder público, né, do SUS, enfim, os outros sistemas de saúde, o sistema de saúde que nós temos aqui no Brasil, para que ele seja amparado. Mas eu acredito que a família parece estar fazendo essa situação porque já deve ter tido tentativas frustradas no poder público. Mas agora a gente tem que usar a nossa holofote, a nossa torcida, a força da nossa torcida para duas coisas. A primeira delas é fazer parte da vaquinha para ajudar o garoto a comprar esse remédio. E a segunda, a gente tem que jogar isso na internet, martelar isso na internet, para passar na ESPN, na Globo, na Band, na Record, no SBT, para repercutir fora do Brasil. Sabe, agora acho que era a hora do marketing do Vasco pegar o Payet ali, fazer um vídeo com ele para mandar para a imprensa francesa, sabe, pegar o Felipe Coutinho para mandar lá vídeos para a Inglaterra, para a Arábia, para onde o Coutinho passou, o Coutinho que é jogador de Copas do Mundo. Eu acho que é o momento da gente pegar o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, o Pedrinho, e começar a se mover nos bastidores. O próprio Romário, que sempre ajudou bastante na questão de crianças deficientes, de pessoas que têm necessidades especiais. Né? Então acho que a hora do vascaíno se unir é essa. Então fica o meu apelo aqui para as autoridades e também para os vascaínos que tenham influência. Eu não tenho poder nenhum, a influência que eu tenho eu estou tentando compartilhar com vocês aqui. E aí vocês vão repassando também, compartilhando isso na sua rede social. Mas eu peço a influência, eu peço o apoio do Edmundo, do Pedrinho, do Romário, do Bebeto, né? O apoio também do próprio Zico lá, ídolo do Urubu, né, do Vampeta lá do Corinthians, de todos os jogadores de futebol, do Neymar, né, do Felipe Coutinho. Eu peço o apoio das grandes estrelas do futebol para tentar, gente, vamos tentar ajudar esse garoto aí. Eu faço esse apelo, vamos ajudar o nosso amigo, nosso querido vascaíno Vitor Hugo, de 11 anos, gente. 11 anos, gente. Imagina uma luta que deve estar sendo para a família desse menino. Imagine a dificuldade. Imagina a dor psicológica e emocional da família saber que o filho tem uma situação que não tem cura, é irreversível. E ela é progressiva, ela vai progredindo, ela vai aumentando cada vez mais. Né? Então fica aqui o apelo para o governo federal, estadual governo federal, estaduais e municipais. O apelo para o próprio Vasco da Gama. Só fazer postagenzinha com a foto do menino não vai resolver, viu, Pedrinho? E para todos os grandes nomes ligados ao Vasco e nomes também ligados ao futebol mundial. Faço apelo aqui para todos. Vinícius Júnior, Rodrigo, para todos. Neymar, Felipe Coutinho, Bruno Guimarães, o goleiro Alisson, sabe? Para o nosso Pablo Verratti. Para todo mundo, gente. Para todo grande jogador, o Dudu que está lá no Cruzeiro. Todo grande jogador. Sabe, gente, vamos aí, você que tem, se você tiver esse jogador na sua rede social, joga lá, marca lá a pessoa, joga lá essa situação do menino lá na rede social, marca o jogador, que é para isso ganhar uma notoriedade mundial, ganhar uma ênfase, porque, gente, é só quem passa quem sabe. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu tenho criança em casa, eu fico imaginando, imagina se fosse comigo, com você, ou com um amigo, com um parente, o desespero que eu não estaria, que os parentes, que os amigos não estariam, né? Então eu acho que a gente tem que se mobilizar. Tá, gente? E força aí pro nosso menino Vitor Hugo, muito bacalhau de 11 anos. Galera, agora quero mudar de assunto aqui. Já que eu falei de jogadores, né, quando estava falando do Vitor Hugo, o Verratti estava na cerimônia de encerramento do campeonato carioca, né? E ele falou que ele quer que o Vasco se classifique para uma Libertadores esse ano, né? E projeta aí tentar buscar uma taça, né? O Verratti quer um título com a camisa do Vasco. Ele quer escrever, não só o Verratti, mas outros jogadores, o Piton, o Paulo Henrique, o Léo Jardim, o próprio Felipe Coutinho, o Jair, o Tietê, o Hugo Moura. Esses jogadores sempre vêm externando, falando sobre títulos, sobre buscar, para gravar o nome na história do clube. O próprio Puma Rodrigues,
O Pedrinho falou na sua entrevista lá no canal do Joel Silva. Então, assim, é evidente que esses jogadores têm vontade de ganhar. Se vão ganhar ou não é outra história, é claro, né? Mas eu dou ênfase para esse pensamento positivo, para essa fala positiva do Verratti, porque é a mentalidade vencedora. É o que o Pedrinho falou que ele queria no Vasco e está sendo implementado, né? Ele queria uma mentalidade vencedora, não aquela mentalidade derrotista, aquela mentalidade negativa de que vai dar tudo errado, que vai brigar para não cair e que tem que dar dinheiro se o Vasco não cair. Não, o Pedrinho queria um Vasco com mentalidade diferente. Então hoje a gente tem um Vasco aí, apesar de todos os apesares, nós temos um Vasco hoje que vai treinar pensando em título, que quando perde chateado porque pensa no título, quando ganha ganha pensando em título, que escuta o torcedor pensando em título. A gente vê jogadores, né, que estão sempre buscando aí melhorar. É claro que tem as limitações técnicas, que aí você bate naquele teto, não tem mais para onde evoluir, e às vezes a gente não vê o resultado dentro de campo por isso, mas a vontade existe. E essa vontade existindo já me chama a atenção, porque ano passado a gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil, trampos e barrancos, pênalti, não sei o quê, não importa, isso é o futebol. Né? Isso é o futebol. A gente viu, por exemplo, uma Argentina aí quase não se classificando, depois chegando aí na última Copa sendo campeã, dando baile agora no Brasil. A gente viu o Brasil lá 23 anos atrás, numa Copa do Mundo, onde o Brasil entrou no limite do limite para a Copa do Mundo, e foi campeão ali jogando muita bola. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é claro que o Vasco não é uma seleção, o Vasco não está muito longe de ser uma seleção, uma Argentina, uma seleção brasileira, embora tenha muitos times aí pelo mundo que são seleções, até que no Brasil, mas tem que ter essa mentalidade, tem que ter essa mentalidade vencedora, sabe? Porque assim, o não a gente já tem que pensar no sim, né? E é claro, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, é preocupar para não fazer lambança, para não passar sufoco. Feito isso, passado isso, aí sim, você começa ali jogo a jogo a projetar o que você pode buscar na temporada. Me chamou bastante atenção essa fala do Verratti, e eu peço a Deus que todos os jogadores do Vasco estejam com essa mentalidade, com essa vontade de jogar, com essa vontade de vencer, de deixar o nome marcado positivamente falando na história do nosso clube. É o que todo torcedor do Vasco quer e espera, né, do nosso plantel. Falando em mentalidade vencedora, falando em esperar, falando em taça, né? Meus amigos, vem aí na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, a estreia do Gigante da Colina na Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana vai começar, e o Vasco viaja, né? O Vasco joga contra o Santos no domingo ali à noite, o jogo do Vasco acaba em torno de 8h30 da noite no domingo. O Vasco já viaja, não é mole não, meus amigos, já viaja para o Peru, para altitude, mais de 2.000 metros de altitude, para enfrentar a equipe do Melgar. Melgar que atualmente é um time ali de top 5 do campeonato peruano. É um time, acho que é líder, se eu não me engano, ali, do campeonato peruano. E o Vasco vai estrear na Sul-Americana. Então, olho aberto, né? Os nossos jogadores aí têm ciência da grandeza do Vasco. A própria Conmebol fez menção ao Vasco após alguns anos fora de competições internacionais daqui da América do Sul, e é claro, em qualquer outro lugar. Então assim, a gente vai ter uma semana muito decisiva, torcedor. Uma semana muito importante agora, no domingo, na estreia do Brasileirão. Mas sobretudo, uma semana muito importante também na própria Sul-Americana, porque a gente tem um jogo fora na altitude pela Sul-Americana, e depois a gente já volta para o Brasil, porque no sábado que vem o Vasco joga 6h30 na Arena Itaquera diante do Corinthians, atual campeão paulista aí, que barrou, bateu, né, o Palmeiras, né, venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque e empatou na Neoquímica Arena, mas isso já é outro assunto. Mas se tratando então de Copa Sul-Americana, o grupo do Vasco está escrito nas estrelas, né, gente? Que é a obrigação do Vasco passar de fase sem menores sufocos, sem sufoco nenhum. Né? Está escrito nas estrelas, é obrigação passar de fase. Se o Vasco vai vencer o Melgar fora de casa, se vai empatar ou perder, é outra história, mas é obrigação. E olha só, para mim, no meu modo de ver, 1-0 contra o Melgar está ótimo, 1-0 contra o Santos está ótimo, sabe?
1-1 lá na Neoquímica Arena tá ótimo, contra o Corinthians fora de casa, Brasileirão é complicado, é claro, se der pra ganhar, porra, perfeito. Por que eu tô falando isso? Humildade. Humildade, não é achar que o Melgar, é um time aí pouco conhecido, não sei o que, lá do Peru, vamos enfiar 4-0, é obrigação. Não, a obrigação é ganhar. Tem o fator casa, o time deles ali é um time ali organizado, mas acredito eu que dá pro Vasco ganhar tranquilamente. Tranquilamente. Já o jogo contra o Santos, a gente está jogando em casa, são dois elencos ali, na minha visão, parelho. Tem gente aí jogando pra galera aí, porque o Santos é isso, porque o Santos é aquilo. Não, no papel, realmente, você olha o time do Santos, parece que é um time bom. Mas aí a gente vai ver lá no futebol paulista. O São Paulo que não tá jogando bola nenhuma, né? Não foi muito longe no Paulistão. O Santos também é a mesma coisa. O Santos tá jogando um pouquinho melhor, já não foi, eu não sei. Mas futebol não tem lógica, né? Às vezes você pega um time que perde para 3, 4 times fracos ali, pega um time forte e ganha. Não tô dizendo que o Vasco é forte, tô dizendo que o futebol não dá para você falar assim, esse aqui ganhou daquele lá, então vai ganhar daquele ali. Esse aqui porque perdeu do outro, vai perder de nós. Não dá para saber. O que dá para saber é o seguinte, o Vasco tem que fazer a parte dele. A gente tem que fazer a nossa parte no Brasileirão, pra quê? Pra ir tranquilo, com a cabeça vazia, que a gente tá falando aqui da Sul-Americana, para essa estreia lá no Peru. Né, lá na altitude, porque é um jogo muito decisivo para o Vasco. Porque aí o Vasco já traz uma tranquilidade para o jogo que a gente vai receber aqui no Rio, Puerto Cabello. A gente já traz uma tranquilidade para o jogo contra o Puerto Cabello aqui no Rio São Januário, porque se perde lá, o Vasco vem impressionado contra o Puerto Cabello aqui. E o Puerto Cabello perdeu para o Corinthians na Libertadores, mas olha, deu trabalho no jogo de volta aqui no Rio, aqui em São Paulo, viu? Aqui no Brasil, em São Paulo, na Neoquímica Arena. Porque o jogo foi, se eu não me engano, acho que foi 1-1 lá. Lá na... acho que Venezuela, né? E foi um 4-2 aqui no Brasil, mas não foi aquele 4-2 que o Corinthians enfiou 3-0, o Porto Cabello fez 1, depois o Corinthians fez o 4, os caras fizeram o segundo. Não. Corinthians fez 1-0, os caras empataram. O Corinthians fez 2-1, os caras empataram também. Se eu não me engano, acho que foi isso. Depois teve que buscar ali, aí matou o jogo. Mas o que eu quero dizer é um time que não é assim, cachorro morto. Tá ganho, tá tranquilo, vamos jogar aqui o colete pra cima, as camisas. Quem pegar a camisa de 1-11 é titular. Quem pegar da 12 em diante fica no banco. Não é por aí. Não é por aí. Então, muita atenção. Essa estreia de Sul-Americana, eu particularmente estou muito ansioso. Eu estou ansioso para ver se o Vasco vai ter voltagem física dentro de campo. Eu estou ansioso para ver a escalação do Fábio Carille. Eu estou ansioso para ver o Vasco com a bola no pé. Como é que vai ser a nossa criatividade, os nossos meio-campistas, os nossos laterais, o ataque. E sem a bola, se a nossa zaga vai voltar a dar aquele susto na gente, ou se a zaga vai jogar ali firme, encaixadinha, coesa, uma zaga que passa segurança pro time e pra torcida, né? Gente, eu tô muito ansioso, porque, assim, Vasco e Santos é um jogo muito grande. É um clássico nacional. Vasco e Santos, Vasco e São Paulo, Vasco e Corinthians, Vasco e Palmeiras, Vasco e Inter, Vasco e Grêmio, e Vasco e os times aqui do Rio são clássicos nacionais, são clássicos históricos aqui do futebol nacional. Tem outros clássicos de menor apelo que ganharam proporção por conta do histórico. Por exemplo, Vasco e Sport, muita rivalidade, muita semifinal de Copa do Brasil e coisa e tal. A gente tem uma rivalidade com o Sport, o Vasco e Bahia, né, um Vasco e Fortaleza também aí, sempre dando trabalho. Mas assim, dos grandes, né, dos gigantes aqui do Brasil, esse Vasco e Santos é um jogo muito grande. É um jogo muito pesado. Nós estamos falando nada mais nada menos do time que era o time do coração do Pelé contra o time que é o time da vida do Pelé. É tipo isso. Sabe aquela pessoa que se casa, gosta muito da pessoa que se casou e constrói uma linda história e filhos e coisa e tal, e morre velhinho ali, felizão. Mas tinha um amor da vida dela lá atrás que não pôde se casar e aquele amor continuou ali. Era o Pelé. O Pelé se casou com o Santos, construiu uma história linda lá no Santos, mas o coração dele sempre foi Bacalhau, sempre foi Vasco. Inclusive, ele fez o jogo festivo com a camisa do Vasco, jogando com a camisa do Vasco, porque o Pelé sempre foi Vasco. Né? Eu conheci um jornalista que ele estava escrevendo a biografia
do Armando Nogueira, ex-jornalista do Grupo Globo. E esse jornalista que estava fazendo a biografia do Armando Nogueira, ele teve a oportunidade de entrevistar o Pelé. E uma semana depois eu encontrei com ele, porque eu servia um restaurante, esse jornalista foi ao restaurante sabendo que eu sou Vasco, falou, pô, olha, nem ligo muito para futebol, mas você é Vasco, né? Eu falei, sou. Ele falou, olha, adivinha quem eu encontrei? Aí eu falei vários nomes, ele falou, não, ele não jogava no Vasco, ele jogava no Santos. Eu falei, o Pelé. Aí ele me mostrou foto e tudo, começou a me contar a história, ele falou, realmente, eu falei, mas e aí, o Pelé é Vasco mesmo? Isso aí é coisa da mídia. Ele falou, não, Pelé é Vasco. Ele me mostrou trechos ali, perguntas e coisas e tal, que ele falou com o Pelé, e o Pelé falou, não, meu time do coração é Vasco e tal, porque foi uma das pautas na pergunta, que ele ia introduzir parte da entrevista na, como é que fala? Na biografia, no livro que conta a história do jornalista Armando Nogueira, e o Pelé entrou nessa. Então assim, só para resumir, o Pelé é muito Vasco, era muito Vasco, né, faleceu, e hoje a gente tem aí um clássico no domingo, estreia de Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Santos, aqui em São Januário, templo do Vasco da Gama, o palco do nosso time aí, um estádio histórico, né, quase completando 100 anos aí, daqui 2 anos São Januário completando 100 anos aí de história. Então assim, gente, é um jogo muito grande, eu estou muito ansioso. A gente perdeu para eles aqui aquela vez no Brasileirão, quando eles, naquele ano que eles caíram, né, perdemos dentro de casa para eles, 1-0, né, ficou entalado aqui. Aí teve aquele jogo na Vila Belmiro que o Soteldo fez aquela palhaçadinha.com, a gente ficou entalado aqui, aí eles caíram, pagaram com a língua o pecadinho deles, né, vamos dizer assim, voltaram para a Série A e agora é o jogo de estreia. Né? Acho que para coroar isso tudo é só se o Neymar fosse titular mesmo e o Coutinho titular, ia ser lindo ali, claro, com o Vasco ganhando, né? Porque também não é lindo, achar lindo o Neymar e Coutinho em campo e o Santos ganhando do Vasco dentro de São Januário, aí não, né? Mas assim, estou muito ansioso para esse jogo e para o jogo da Sul-Americana. Porque se o Vasco quer pensar em taça, quer pensar em alguma coisa, o Vasco tem que ter essa mentalidade vencedora, tá? O Vasco tem que ter a mentalidade vencedora. Agora vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar sobre o Levenciano. Quero que você acompanhe essa manchete na sua tela. Ó. Levenciano se considera apto a ser CEO do Vasco. Abre aspas para o Leven. Estou pronto e preparado para isso agora e sempre. Olha só, gente, numa entrevista conjunta, né, dos canais Canal Vasco e do VDG Cast, o Levenciano concedeu ali uma breve entrevista. Vamos abrir aspas para o Leven, né? Não me vejo concorrendo nesse momento. No caso, falando das eleições presidenciais do Vasco no ano que vem. Então, nesse momento, o Leven não se vê aí concorrendo. Até porque seria muito leviano da parte dele ele falar que quer vir candidato à presidência só no ano que vem, no final do ano que vem, no meio do mandato do Pedrinho, onde o Leven é conselheiro. Quer dizer, seria só para tumultuar. Seria só para tumultuar o Vasco. Foi muito sábio, né? Ele falou, não me vejo concorrendo nesse momento. Mesma palavra que ele falou, o Pedrinho falou e que o Júlio Brandt falou. Os três falaram a mesma coisa, né? Então, vamos ficar ligados nisso aí. E ele foi perguntado sobre a SAF. Se pintasse um convite para o Leven aceitar aí a ser o CEO da SAF. Né? Vamos abrir aspas aqui. Né? Não, deixa eu ver aqui, ó, parte da reportagem. Ó. Vale dizer que há um boato forte nos bastidores do clube, o interesse do advogado em ser CEO da SAF. Então, segundo aí o Canal Vasco e o VDG Cast, tem esse boato nos bastidores do Vasco que o Leven quer muito ser CEO da SAF do Vasco. Mas vamos lá, supostamente se o Leven quiser ser CEO, será que o Pedrinho está sabendo disso ou não? Será que já foi sabendo disso que o Júlio Brandt ficou dodói e pediu para sair ou não? Agora também não faz sentido, por quê? Porque o Carlos Amodeu vem sendo muito elogiado pelo Pedrinho. Não me parece o movimento natural nesse momento do Pedrinho tirar o Carlos Amodeu para nomear o Leven, até porque o Leven era o algoz, o adversário, o rival do Pedrinho nas últimas eleições. Vamos abrir aspas para o Leven em relação a essa pergunta. Quando ele foi indagado, foi perguntado a ele se ele teria interesse, né, em assumir a SAF do Vasco. Abre aspas para o Luiz Roberto Levenciano. Estou pronto e preparado para isso agora e sempre. Uma fala de quem não foge da raia, uma fala de quem tem coragem e vontade de assumir um cargo de tão importância, de tamanha grandeza dentro do Vasco.
A questão é, será que nós temos um Vasco pacificado para isso hoje, para o Pedrinho ter essa maturidade e falar, vem cá, Leve, vem cá, traz tudo aquilo que você queria trazer para o Vasco, traz agora, vou colocar você como CEO da SAF, estou trabalhando aqui na administração do CRVG, tem um arbitral, tem a causa na justiça lá, tem São Januário, tem muita coisa para eu resolver, eu confio em você, vem ser CEO do Vasco. Será que o Pedrinho estaria disposto a fazer esse movimento hoje? Eu gostaria muito que isso acontecesse, seria a coisa mais linda, porque a gente teria aí um Vasco pacificado, a equipe do Levin, que é muito grande, qualificada, entraria aí para ajudar nessa questão, né? Só que eu acho muito difícil, porque tem muita vaidade por parte do próprio Levin, tem muita vaidade também por parte do Pedrinho. Pedrinho, gente, ele já demonstrou zero querer pegar o Vasco para ele. Ele já demonstrou isso. Tem gente falando isso, mas tá na cara que não. Tá na cara que não. Ele só não deixa fazerem o que querem fazer no Vasco, ele vai lá e corta as asas mesmo. Mas o Pedrinho não quer chamar tudo para si. Agora, é complicado você colocar um cara que era seu adversário político, que nunca foi seu melhor amigo, para ser CEO da SAF, sendo que amanhã ou depois a SAF pode ser vendida, e o cara pode ser mantido ou não, mas é um risco que ele vai correr. É muito perigoso, é muito perigoso. Agora, se conseguir realmente pacificar o Vasco, isso seria maravilhoso. Tá? Seria maravilhoso se a gente conseguisse um Vasco pacificado, aí com o Levin alinhado com as ideias do Pedrinho, agregando no potencial construtivo, agregando o Vasco a buscar patrocínios, investidores, agregando ali na SAF, seria sensacional. Já pensaram? Levin e Pedrinho trabalhando juntos, São Januário aí daqui a pouco vende o potencial construtivo, começa a reforma, aí vem janela de meio de ano, o Levin consegue mais patrocínio para o clube, e aí chega o Vasco na janela e contrata grande jogador e coisa e tal. Isso aí é o que todo mundo quer. Agora, se vai acontecer, muito longe de acontecer. E vamos ser sinceros, isso aí pra mim, tá com cara de gente que tá tentando tumultuar o Vasco. Tá? Isso aí pra mim, isso aí é um movimento de pessoas de oposição, de esquerda dentro do Vasco, que estão fazendo de tudo já para tentar tumultuar. Com pergunta tendenciosa, perguntando pro Levin, e aí? Aceitaria ser CEO da SAF? Mas peraí. Mas como é que os caras jogam uma história dessa do Levin ser CEO da SAF, que não tem rumor nenhum do Pedrinho mandar o Carlos Amodeu embora? Não estou entendendo nada. Outra coisa, o Vasco está passando por um imbróglio aí na Fundação Getúlio Vargas, tem a Justiça Comum correndo ali, o julgamento ali em relação a 777. Não faz sentido nenhum você mexer na SAF do Vasco agora. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Tudo que o Carlos Amodeu está pedindo, o Pedrinho está acatando. A SAF pediu para o Vasco vender mando de campo, que precisava de dinheiro. O Pedrinho vendeu o mando de campo. A SAF vem pedindo aqui, cortada ali. O Pedrinho vem tentando atender os pedidos para o clube ficar ali certinho, financeiramente falando. Então, assim, eu acho muito estranho. Eu acho muito, mas muito estranho mesmo esse tipo de pergunta, de reportagem, porque é uma situação que é, no mínimo, muito tendenciosa. É uma situação, no mínimo, muito tendenciosa. E isso me preocupa, porque já perguntaram para o Júlio Brandt se ele viria candidato, perguntaram para o Pedrinho e agora perguntaram para o Levin. Aí agora já perguntam se o Levin gostaria de vir como CEO. Por que estão perguntando se o Levin quer vir como CEO? Será que já existe um movimento nos bastidores do Vasco para tirar o Pedrinho da presidência e colocar o Levin na SAF? Mas quem faria esse movimento para derrubar o Pedrinho? Até porque quem ajudou o Pedrinho a entrar foi a Chapa Sempre Vasco. Será que a Chapa Sempre Vasco vai virar a casaca, vai tentar derrubar o Pedrinho para colocar o Levin na cadeira? Não faz sentido nenhum. Porque aí é você colocar ali água e óleo juntos. Não dá certo. Não dá certo. Ainda mais óleo quente, explode tudo. Então, assim, a gente observa que é o que o próprio Pedrinho fala. É muito jornalismo tendencioso, as páginas que se dizem vascaínos, canais que se dizem vascaínos. Estou dizendo nem esses canais aí não, mas se for também não posso fazer nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, era para todo mundo estar jogando a favor. Era para todo mundo estar jogando a favor, não levantando esse tipo de questão. Eu não consigo entender essa questão. Essa pergunta poderia ser feita para o Pedrinho. Aí, ok, Pedrinho, existiria alguma possibilidade
de haver uma fusão entre a sua chapa, o seu grupo político e lá e o grupo do Levenciano, para ter um Vasco pacificado, para ter um Vasco unido, um Vasco juntando forças, um Vasco sem briga política, sem problema interno, aí é válida a pergunta. Agora, você perguntar para o Levin, para o Brant, ou perguntar para terceiros sobre essas pessoas, eu acho que fica uma coisa muito antiética. E fica na cara que estão tentando tumultuar os bastidores do Vasco. Aí começa a rapaziada, né? Ah, Levin vem aí, o Levin CEO, não sei o quê. Sabe? É uma situação muito complicada. Eu acho que a gente, o torcedor do Vasco, nós torcedores, a gente tem que começar a se atentar muito nessas situações. O Vasco é diferente em tudo, gente. O Vasco é tão diferente que para ser torcedor do Vasco não basta entender de futebol, que são 11 jogadores, a regra do jogo, esquema tático, formação e coisa e tal. Para ser torcedor do Vasco tem que entender de política, tem que entender de finanças, do mundo do business, CFO, CEO, Roding, tem que entender de tanta... Gente, hoje em dia para torcer pro Vasco tem alguns pré-requisitos. Tem que entender um pouco de MBA, tem que entender um pouco de business, né, de negócios, de administração, tem que entender um pouco de política, tem que entender um pouco de política vascaína, tem que entender de futebol, né? Então, assim, são vários requisitos para a gente preencher e para a gente ser o torcedor do Vasco hoje, né? Porque se a gente não começar a se ligar nessas coisas, a gente vira massa de manobra e começa a servir de voz para alguns que querem jogar para a galera, né? E já tem muita gente jogando para a galera. Por que estão fazendo isso? Estão nas portas de começar aí Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Por que já estão jogando para a galera? Porque se o Vasco começa mal o Brasileiro e começa mal a Sul-Americana, como o próprio Pedrinho falou na entrevista para o Joel Silva, ele falou, tem muita gente torcendo assim, ó, com o dedinho cruzado, para dar tudo errado no Vasco, para fazer politicagem. Então, essas pessoas que estão torcendo contra para fazer politicagem, se o Vasco começa mal essas duas competições agora que vão começar domingo e quarta-feira, já vão começar com essa história. Ah, vão derrubar o Pedrinho. Ah, não sei o quê. Ah, porque grupo político. Ah, porque não sei o quê. Porque agora virou modinha. Agora é carta daqui, é carta dali, é grupo político daqui, é grupo político dali. Volto a dizer, se o Vasco fosse campeão carioca, não estariam falando nada. Mas aí é porque o Vasco saiu, perdeu pro Flamengo, aí agora tudo é... Entendeu? Então assim, vamos apoiar o Vasco, vamos bacalhau. Domingo é com tudo pra cima do Santos, mas é com tudo. Nesse sabadão amanhã, vou fazer um vídeo maneiro para vocês falando desse jogo entre Vasco da Gama e Santos. Vamos fazer um pós-jogo daqueles no domingo. Eu tô pensando, não vou prometer, tô pensando em fazer uma live pós-jogo no domingo, depois do jogo contra o Santos, pra gente esmiuçar tudo mesmo desse jogo. E quarta-feira, né, gente? Aí vem a ansiedade. Quarta-feira tem Vascão. E ó, só pra vocês ficarem ligados aí, pra quem é do Rio, na rua Sacadura Cabral, lá na Saúde, né? No Rio de Janeiro, na zona central ali, portuária. Teremos ali no nosso candinho, teremos aí um telão, tá? Isso mesmo, teremos telão para esse jogo entre Vasco da Gama e Melgar, que acontecerá às 7 horas da noite. Meus amigos, eu estou ficando por aqui. É um prazer imenso falar do Vasco da Gama com vocês, tá? E a gente se vê nesse sabadão. Valeu e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!